Olá, irmãos. Nesse momento, não me coloco como servo, mas como filho. E nessa corrida por um espaço de oportunidade, tenho visto terremotos de falsidades tal que, Penso que não estar firme entre muitas adversidades, como alguns que são a favor e alguns que são contra, homens carnais que tentam ensinar o que não sabem, fazendo-se mestre. policiando pessoas inválidas de raciocínio, mas na verdade esses homens nem aprenderam ainda o que é aprender. Vi também nesses meus dias muitos que se tornaram donos de uma tal verdade, usando de capacidades que não lhes foram outorgadas. Nem por lei, nem por escrito de autoridade superior, mas por ordens inventadas desses próprios homens. Homens que são mortais, fazendo-se assim donos do que nunca foram. Nesses meus dias, vi pessoas sendo enganadas, Mas vi também um desejo entre elas sem nenhuma reação. insistindo em desejos instigados por elas mesmas a continuarem nesse engano. Aprendi nesses dias de enganos que O Criador da paz, que também se chama o Vingador, não mandou, mas por desobediência eu o fiz. como se houvesse em mim um retruco dos ensinamentos que vêm da parte daquele que me criou, E que me sustenta por todos os meus dias, vivendo na minha hipocrisia, pensando em ser sábio. me tornei um louco. Vi que o Eterno, que também tem o nome de o sacerdote para sempre, Não veio a esta terra para fundar nomes de igrejas, nem templos, não deu nomes e nem títulos aos homens, nem deu autoridade a eles para exercer algum poder sobre os meus irmãos. Aprendi que dentro desses templos construídos pelos próprios homens que são mortais, Existe uma parte que a chamam de altar. na minha ignorância, No meu erro, nos meus olhos fechados, entendia pelos ensinamentos desses homens que o altar era o lugar em que aquele que atende pelo nome de Criador, que também se chama por o Todo-Poderoso, falava através de um homem que se denomina líder desses templos. quão insignificante eu fui, dando ouvidos aos homens. Pois eles, os homens mortais, Ensinam que o altar santifica que no altar há consagração, a vida. há anjos sobre ele. Quão pobre de entendimento eu fui. Mesmo tendo lido por várias vezes que o Altíssimo, que também se chama por Magnífico, Não habita em templos feitos por mãos de homens. mesmo assim, com um entendimento não meu, mas do homem ao qual eu obedecia, Pensava que a minha adoração através daquele altar o Rei dos Reis, que também atende por O Santo, me ouvia e ainda se alegrava do meu louvor. quão afastado da verdade andei, Aprendi com os homens que são mortais, que o verdadeiro adorador não o adora em espírito. mas o adora em ações. Se eu der, receberei. Se eu for, ele me atenderá. Se eu buscar, serei ouvido. Quantas mentiras ouvi e quantas delas pratiquei. Por não saber a verdade, Aprendi com esses homens que a minha carne, que se chama corpo, tem que ser morta, para que o espírito, que também se chama verdade, seja vivo. Ora, se o meu Salvador, que também atende pelo nome de Messias, veio a esse mundo para morrer por mim, acabando assim com o meu pecado, por que tenho eu que matar o meu corpo? aprendi com os homens que um pedacinho de pão, também feito pelos próprios homens que são mortais, renova assim minha aliança com o meu mestre, que também é chamado de o Verbo. Que tolice a minha, mesmo sabendo que João, em seu livro, relata que
O filho, que também se chama Príncipe da Paz, disse: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem dele comer não morrerá, mas viverá eternamente. Aprendi com os homens que, sem o batismo nas águas, eu não posso ver o testemunha fiel, que também se chama por renovo. Pois o batismo elimina o pecado. Que atraso de raciocínio foi o meu! Se o batismo era para a remissão dos pecados, Por que então se batizou o único pastor, que também se chama Árvore da Vida? acaso poderia haver nele pecados? Aprendi pelos homens a falar em uma língua que nem mesmo os que ensinam sabem traduzi-las. Como fui tolo, acreditando apenas em versículos soltos de cartas que os apóstolos mandavam. Àqueles que se convertiam ao Supremo Pastor, que também se chama Fiel, Não lendo todo o conteúdo desta carta, me passei por ridículo. que hoje só de lembrar dessas coisas me sinto envergonhado. Me sinto prostrado. É como se nesse momento tivesse dividindo meu espaço com um animal. Mais precisamente, me sinto como a passagem do filho pródigo, Quando queria se fartar de comida dos porcos. pois na minha ignorância menti para mim e para meus irmãos, e hoje me arrependo. Porque dessas línguas chamadas línguas estranhas, vêm as muitas mentiras, como O cair no espírito, o dormir no espírito, o rodopio do espírito o arrebatamento do espírito. e as muitas visões enganosas Homens que se comparam a Moisés, que se comparam a João. e começando da línguas estranhas até as demais coisas faladas nesse momento, Nada dessas coisas existem na Escritura. ai de mim! Se tivesse efetuado ainda outras tolices que citei acima. Mas pelo poder do dominador, que também se chama Redentor, aprendi antes. O que o apóstolo Shaul, com o nome trocado por Paulo, disse aos Colossenses. Envolvendo-se em coisas que não viu. Dessas mentiras, irmãos, não serei eu cobrado. Aprendi também com os homens hoje que, quando eu não participo das suas mentiras e dos seus enganos, Dos seus templos, que o chamam de igreja, sou considerado como herege, sou chamado de louco por eles. e muitas vezes pelos da minha própria casa sou desmerecido. Fazendo-se assim o cumprimento da palavra que diz: E serão entregues à morte o dia todo. agradeço ao meu Alfa, que também se chama Ômega, por ter me dado esse entendimento. Que melhor é estar a seu favor do que contra a sua palavra. Aprendi, e muito tenho que aprender para a chegada do Estrela da Manhã, que também se chama Morada. Para com ele viver eternamente. Aprendi que pelas Escrituras, que tem seu nome também trocado por Bíblia, Não peco por aprender e ainda ganho quando compartilho o que aprendi com os meus irmãos. e de uma coisa tenho certeza do que aprendi: Que de nada mais que vem do homem, a respeito do que tem o nome de baluarte, que também é chamado por forte, aceitarei e jamais aprenderei qualquer coisa que venha deles. faço aqui os meus verdadeiros agradecimentos para os meus guias que já morreram pela carne, Mas por eles chegou até a mim a palavra da verdade. porque diz em Hebreus: Pela sua fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, taparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio de espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra e puseram em debandada exércitos estrangeiros.
Devolveram vivo às suas mães os filhos mortos, Alguns foram torturados, por recusarem ser libertados. movidos pela esperança de uma ressurreição ainda mais gloriosa. Outros sofreram escárnio e açoites, Cadeias e prisões, foram apedrejados, massacrados, até cerrados ao meio. mortos a fio de espada, Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados, refugiaram-se nas solidões das montanhas. nas cavernas e em outros subterrâneos. E, no entanto, todos esses mártires da fé não conheceram a realização das promessas. Porque o Criador, que tinha para nós uma sorte melhor, Não quis que eles chegassem sem nós à perfeição. Homens de que o mundo não era digno.